Tem novo reforço chegando no estádio Beira-Rio. O Internacional está muito próximo de anunciar a contratação do centroavante Alejandro, do CSKA Moscou da Rússia. Nesse vídeo eu te trago todos os detalhes do acordo que foi costurado nas últimas horas com o clube russo. E tem detalhes importantes e mudanças. O Inter teve que ceder nessa negociação. E a vontade do Alejandro em jogar no Beira-Rio pesou muito para a finalização deste negócio. Depois da vinheta eu te conto tudo isso. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para que tu não perca nada dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. O meu link tá no primeiro comentário fixado. Tem estaduais no final de semana e Supercopa do Brasil no domingo. Lá no Mané Garrincha, em Brasília, tem Flamengo e Corinthians. E tem a promoção Show de Gols lá na KTO. Tu ganha 5 pila para apostar grátis lá na KTO a cada gol que sair na partida. E tem o Inter amanhã, 4h30 contra o Caxias. Tem jogo do Grêmio, tem muitos estaduais rolando pelo Brasil, competições internacionais. Aproveita, vai lá na KTO e jogue com responsabilidade, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Informação de agora: o Internacional acertou a contratação do centroavante de 26 anos, Alejandro, do CSKA Moscou da Rússia. O jogador chega por empréstimo com obrigação de compra. Esse é o detalhe que o Inter acabou cedendo para conseguir fechar essa negociação. Vamos lá, eu conversei agora há pouco com uma pessoa do departamento de futebol do Internacional que me confirmou já a informação de que sim, o Alejandro deve jogar no Inter, tem tudo muito bem encaminhado, e ela me relatou que faltam detalhes que estão sendo resolvidos agora, tá? Nesse momento, 1h28 aqui no Brasil, tem questão de fuso horário, mas já estão sendo resolvidos, melhor dizendo, esses detalhes, e o Inter quer anunciar o Alejandro ainda hoje e inscrevê-lo no Campeonato Gaúcho. Por quê? O Alejandro e o prazo de inscrição para jogar no Campeonato Gaúcho vai até hoje. Não vai ter novas inscrições a partir das quartas, das semifinais ou das finais do Campeonato Gaúcho. Então a ideia é inscrevê-lo o quanto antes. Em relação à CBF, que o Inter tem Brasileirão e Copa do Brasil esse ano, é só ele ser regularizado no BID, aí é uma situação mais tranquila, mas o Inter trata toda a documentação para ser resolvida hoje e conseguir inscrever o Alejandro a tempo de jogar quartas, semifinais e finais, eventualmente, né, se o Inter chegar lá, no Campeonato Gaúcho, tá? O Inter pretende anunciar o Alejandro hoje. Não sabemos se isso vai ser possível por essas questões burocráticas, mas entre Inter e Alejandro já estava tudo certo. Inclusive, o que eu ouvi é que a vontade do Alejandro e a pressão que ele fez nos russos fez muita diferença para o negócio ser finalizado, e o Inter agora já tem um acerto com o CSKA que estava travado. Por quê? O Inter queria colocar uma opção de compra e o CSKA desde o início pediu uma obrigação de compra, o que o Inter não queria. Só que, diferente do Villagra, que era parceiro do Alejandro lá no CSKA e veio numa obrigação de compra para o Inter, que se ele jogar 60% dos jogos do Inter no ano, ele vai ser comprado por 4,5 milhões de euros, em relação ao Alejandro são cláusulas um pouco mais detalhadas, tá? As cláusulas para o Alejandro ser comprado obrigatoriamente pelo Inter no final do ano são ele fazer pelo menos 15 gols, mínimo de 15 gols na temporada, e aí eu tomo com base que isso é possível, porque no Vitória, em que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, naquela temporada de 24, ele estava emprestado pelo Bragantino ao Vitória, ele fez em 52 jogos 21 gols, tá? E 7 assistências. No Bragantino, em 23, ele teve 33 jogos, 8 gols e 3 assistências. Em 22, 9 gols e 3 assistências. Em 21, jogou menos, 4 gols e 2 assistências. Teve no Bragantino ainda em 2020, quando ele chegou, 25 jogos, 5 gols e 3 assistências. No Galo, 29 jogos, 13 gols e 1 assistência em 2019. E ainda jogou em 2019 no Sub-20 também do Galo, tá? Ele é cria da base do Atlético Mineiro, jogou no Bragantino, foi emprestado ao Vitória, onde foi artilheiro do Brasileirão, e depois foi vendido não, né? Pagaram a multa para ele ir para o CSKA Moscou da Rússia. Então, uma das cláusulas, 15 gols mínimo no ano.
Só que não é só essa cláusula. Ele tem que jogar 60% dos jogos do Inter no ano, assim como o Villagra, mas com uma diferença. Ele tem que atuar pelo menos 45 minutos nesses jogos. Não adianta ele entrar faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo. Daí não vai contar, tá? Porque ele tem que jogar 45 minutos em cada um desses 60% dos jogos do Inter no ano. Já falei aqui ontem à noite quando eu falava do Rocher, que tem uma cláusula ali de renovação automática. O ponto é, o Inter deve fazer, tendo o Gauchão que não sabe até onde vai chegar e Copa do Brasil que não sabe onde vai chegar, porque no Brasileirão são garantidas 38 rodadas, o Inter deve fazer entre 50 e 60 jogos no ano. Se ele atuar 40, talvez um pouco menos, dependendo de até onde o Inter vai chegar no Gauchão e na Copa do Brasil, fazendo isso ele tem 60% dos jogos da temporada, mas lembrando, tem que atuar 45 minutos desses 60% dos jogos e os 15 gols no mínimo, aí vai ter a obrigatoriedade de compra. Detalhes de valores, tá? O Inter tá pagando 500 mil euros pelo empréstimo. 500 mil euros a gente tá falando de 3 milhões e 100 mil reais. Em relação à obrigação de compra, aí é o pulo do gato que eu acho que é um valor bem alto. 6 milhões e meio de euros. A gente tá falando de 6 milhões e meio de euros, 40 milhões e meio de reais. Soma 40 milhões e meio com 3 milhões e 100, a gente tá falando de 43 milhões e 600 mil reais a operação toda do Alejandro, caso ele seja comprado pelo Inter. É um valor salgado, claro, depende muito das condições de pagamento, vão ser em quantas parcelas, as parcelas são semestrais, o Inter já fez negócios assim, né? Tu paga cada parcela a cada 6 meses, é uma possibilidade. Esse detalhe do parcelamento que seria a obrigação de compra, eu confesso que eu ainda não consegui descobrir. O que eu ouvi do Inter é que tá acertado, tá muito bem encaminhado e restam detalhes. O Inter corre contra o tempo para, quem sabe, anunciar hoje e já inscrever. Na pior das hipóteses, consegue inscrever hoje e anuncia amanhã, enfim, anuncia domingo, mas o Inter está próximo do anúncio do centroavante Alejandro, 26 anos, está vindo por empréstimo com obrigação de compra do CSKA Moscou da Rússia. Qual que é a tua opinião sobre essa operação? Deixa aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto à noite pra gente atualizar as principais informações do dia do Inter, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!